E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam lendo a Bíblia, se fortalecendo no Espírito do Senhor, porque nesses momentos de dificuldades que a gente está atravessando por causa dessa pandemia e todas as consequências que ela nos traz, é só através da palavra que nós encontramos esperança, que nós encontramos sabedoria e discernimento para viver um momento como esse. Muitas vezes nos decepcionamos com as notícias que nós ouvimos, das nossas autoridades, sejam elas do Poder Executivo ou do Judiciário, não importa. O que importa é que a palavra de Deus ela nos mostra a verdade e com os olhos abertos nós podemos nos fortalecer e esperar no Senhor a segurança que nós precisamos, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio e nele nós temos sempre esperança. Amém? Vamos lá, nossa devocional, livro de Isaías, vamos começar hoje o capítulo 31. Lembrando que eu só estou compartilhando com vocês aqui as impressões e as coisas que eu pesquisei, que eu acho interessante para poder enriquecer a sua devocional e contribuir com ela, e torná-la mais interessante e que você continue sempre lendo. Esse é o objetivo, tá bom? Algumas vezes, por causa de uma tradução ou outra, vai ter uma divergência de palavras, mas se atenha ao versículo que eu estou falando. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, beleza? Isaías capítulo 31 é o quinto dos 6 ais que Isaías transmitiu através da sua visão. E aqui, nesse capítulo, ele vai falar mais uma vez da negociação de Judá com o Egito, que provavelmente ocorreu entre 705 e 701, e nessa época o Império Assírio ele já estava invadindo Judá, ele já estava conquistando algumas cidades de Judá, e a princípio o rei Ezequias ele tentou evitar essa invasão através de meios políticos e militares. Mas no final nós já vimos nos outros ais que Ezequias acabou se equivocando, mas por sorte no fim ele se voltou para o Senhor e o Senhor lhe deu grande livramento. Bom, aqui no capítulo 1, ainda no capítulo 1, ele fala assim: que aflição espera os que buscam ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos e seus cavaleiros, e dependem da força dos exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor. Aqui está o foco. Aqui está o foco principal. É sempre se voltar para Deus, buscar atitude de adoração e de confiança, como Josafá. Quando ele reuniu aquele exército monstruoso para poder atacar Josafá convocou um jejum. E naquele jejum se levantou um profeta, e o profeta disse que o Senhor livraria Josafá e todo o povo. Enquanto Josafá adorava, cantava com os levitas e descia, o povo entrou em confusão, o exército se destruiu sozinho, e quando o exército de Josafá chegou no local da batalha, eles já estavam todos mortos, porque o Senhor concedeu grande livramento, tá bom? Nós devemos confiar no Senhor. Eu não sei qual batalha que você está enfrentando, eu não sei qual a dificuldade que você tem, mas eu não preciso saber, quem tem que saber é Deus, e Deus sabe. E se Deus sabe, a tua atitude de adoração e de confiança nele, na soberania dele, no poder dele, na graça e na misericórdia dele, você pode ter certeza, o plano que ele tem para você é um plano vitorioso, não é um plano de fracasso. Mas para isso é necessário que você se atenha, que você confie e que você se renda ao Senhor, tá bom? Aqui, do verso 4 até o verso 8, mais ou menos, acho que é do 4 até o 9, mesmo com essa atitude de buscar ajuda do Egito, de acordo com essa profecia, Deus protegeria Jerusalém e resgataria ela das mãos dos assírios. Mesmo Deus percebendo essa atitude equivocada do rei Ezequias, Deus estava prometendo que iria proteger Jerusalém. Por quê? Porque na presciência de Deus, ele sabia que o rei Ezequias lá no final, ele ia cair em si, ia ver a burrada que ele estava fazendo e ele ia se voltar para o Senhor. Porque, tremenda burrada é a gente confiar no nosso braço, confiar nos recursos desse mundo ou nas pessoas que estão à nossa frente. Tá bom? Nós não podemos desprezar as pessoas, temos que tratá-las com respeito, com educação, é óbvio. Muitas delas Deus vai usar para nos auxiliar e nos ajudar, mas a nossa confiança ela está no Senhor.
A nossa confiança sempre estará no Senhor. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto e a única pessoa que conhece esse coração é Deus, conforme nós vamos estudar lá em Jeremias. Você vai ver que Jeremias é um livro tremendo. Bom, lá no verso 9, aqui fala que os príncipes fugirão. E a profecia se cumpriu aqui quando Senaqueribe e os seus príncipes tiveram que sair humilhados lá de Jerusalém, quando um anjo do Senhor foi lá e destruiu 185 mil soldados. Então essa profecia se cumpriu, beleza? 32, capítulo 32 fala de um rei justo, que aqui se refere obviamente ao Messias. A essência agora está na liderança sábia. E essa liderança sábia vai produzir príncipes, sabe, líderes, que seriam instrumentos de Deus para abençoar o povo. É isso que esse texto quer dizer. Pessoas que vão governar com justiça dentro dos princípios morais de Deus, da ética do reino de Deus. Isso é muito importante. E lá no verso 6, até mais ou menos, o 6 e o 7, a gente pode colocar assim, fala dos tolos. Porque os tolos, eles não se importam com os padrões de justiça de Deus, eles não se importam, não tem consideração alguma pelos famintos e pelos sedentos, como está escrito aqui no final do verso 6, né? E ali eles têm artimanhas e têm planos maldosos. São tolos. Por quê? São como palhas. Por isso que eu sempre digo, não se importe com o que as autoridades corruptas estão fazendo. Você não vai poder mudar essa situação. Mas essas pessoas são, na verdade, tolas, porque elas estão conquistando alguma coisa que é corrupto, elas estão sendo infiéis nas riquezas infiéis deste mundo, como o Senhor Jesus mesmo disse, e essas pessoas serão queimadas no fogo eterno se não houver arrependimento da parte delas. São tolos. Então não confie nessas pessoas e nem se importe com elas antes. Tenha misericórdia, porque Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus criou o homem para louvor da sua glória. E o nosso sentimento em relação a essas pessoas que estão fazendo todas essas vamos falar português claro, eu não estou no púlpito hoje, eu posso falar, essa sacanagem toda, a gente tem que ter misericórdia desse povo, porque o destino deles é o inferno. E olha, falar a verdade para você, eu não quero ir para o inferno não, também não quero isso para ninguém. Então eu tenho orado pelas nossas autoridades para que o coração delas possam se converter e elas possam se voltar para Deus em arrependimento e assim as coisas possam se resolver. Tá bom? Essa é a atitude bíblica correta que Deus requer de todos os cristãos, que nós temos misericórdia dessas pessoas e não façamos julgamentos a elas, porque nós somos às vezes piores que ela conhecendo o Evangelho. Bom, do capítulo 32 do 9 ao 15, essa profecia aqui, do 9 ao 15, fala das mulheres aqui. Mulheres negligentes, preste atenção, vocês são tão arrogantes. Essa profecia é uma profecia de julgamento contra as mulheres que eram complacentes em Jerusalém. Essas mulheres eram negligentes porque elas estavam acomodadas com o seu alto padrão de vida e o baixo padrão de moralidade que elas tinham. Essas mulheres, elas confiavam nas suas riquezas e queriam preservar o seu prestígio a qualquer custo, queriam preservar o seu estilo de vida. E ali Deus faz uma advertência para elas no verso 11, que elas deveriam usar pano de saco. O pano de saco era sinal de humilhação, de que estava se humilhando diante de Deus para mostrar tristeza, especialmente pelo pecado, especialmente pela situação que eles estavam vivendo ali. E a conquista dos assírios, que começou pelos campos, que começou pelas cidades vizinhas de Jerusalém, acabou levando os ricos a uma grande aflição, porque ficaram trancados dentro de Jerusalém, sem recursos, sem absolutamente nada, e isso fez com que eles pranteassem dentro de Jerusalém, muitos deles morressem numa situação terrível. Então aqui é uma advertência que Deus está fazendo, e olha, hoje não é difícil você ver isso não, viu? As mulheres hoje, ao invés de serem mulheres virtuosas, mulheres de Deus, mulheres que seguem o padrão bíblico, elas não estão querendo isso não. Elas estão querendo outras coisas. Estão sendo movidas por um instinto, sabe? Olha, complicado. Estão se conformando com o mundo, estão se conformando com a cultura deste mundo, ao invés de olhar para o padrão de Deus, ao invés de olhar para a palavra de Deus, estão olhando para o seu próprio ego. Estão olhando para a sua própria forma de viver, e isso é complicado. A melhor coisa é ser obediente a Deus. Mulheres, é melhor engolir o orgulho e ir para o céu do que estar orgulhosa e ir para o inferno. Você tem que ser crente. Preste atenção, mulher, você tem que ser crente. E ser crente é ser obediente à palavra de Deus. Não interessa se você concorda ou se você não concorda. É melhor você não concordar e obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar.
Tem muitas mulheres que não estão sendo crentes de verdade, não estão sendo mulheres virtuosas, não estão seguindo o padrão bíblico. E isso vai ser cobrado de vocês, como também é cobrado dos homens serem reis, profetas e sacerdotes e seguirem a imagem e a semelhança de Cristo. Pode ter certeza, tudo vai ser cobrado. No momento certo e no dia certo haverá prestação de contas. E aí muitos irão se surpreender, tá bom? No verso 14 aqui, fala que o palácio está abandonado, se refere à destruição, a Babilônia que destruiu na verdade Jerusalém, e não foram os assírios porque eles deram no pé. E depois aqui ele fala no verso 15, que até por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós, então o deserto se tornará em terra fértil. Então aqui é uma associação ao Messias e ao servo sofredor, lá de Isaías 42:1 até Isaías 62:1, que esse momento chegou em parte na nossa geração e será completo quando Jesus voltar, e aí nós teremos realmente um governo de retidão, um governo de justiça, um governo de paz. Inclusive, falando sobre o verso 17, o relacionamento correto com Deus, quando nós amamos e tememos a Deus, isso faz com que nós também tenhamos um relacionamento correto com as pessoas. E aí vem a paz, nós teremos paz, não só no aspecto relacional, mas paz também com relação a Deus. E paz não é ausência de conflito, eu já disse isso inúmeras vezes, mas vou repetir. Paz não é ausência de conflito. Paz abrange a plenitude pessoal, você saber que Deus está contigo, que Cristo mora em você e que independente da circunstância, o propósito de Deus na tua vida vai ser cumprido. E você confia que Deus é bom, que o propósito dele é perfeito e que o plano dele jamais será frustrado. Isso é ter paz, independente das circunstâncias externas. É a paz que você tem com Deus, vivendo com Deus e sabendo que Deus está no controle de toda e qualquer situação, tá bom? Capítulo 33 é o sexto e último ai. E aqui, essa observação que está aqui com relação aos assírios, tá? Ela se aplica não só aos assírios. Essa profecia que ela se aplica a qualquer um que procure destruir o povo de Deus. Qualquer um que tente destruir o povo de Deus, incluindo os babilônicos e outras nações. Então isso aqui é um ai explícito contra todos aqueles que demandam contra o povo de Deus. Então nós vemos hoje na nossa sociedade muitos deputados, muitas questões políticas querendo eliminar todo e qualquer símbolo cristão, querendo proibir o cristão de falar, querendo castrar a Bíblia, querendo modificar a Bíblia, extrair da Bíblia conceitos que estão ali inseridos, grupos minoritários, arrogantes, soberbos, prepotentes, querendo, intitulados de representar uma determinada classe de pessoas que não representam, querendo eliminar os conceitos bíblicos. Todos eles, essa profecia se aplica a qualquer um que queira de qualquer maneira destruir o povo de Deus, porque na verdade eles estão querendo destruir o Deus que está no povo. A sua arrogância não é contra o povo, é contra o Deus que está no povo. Como Paulo. Paulo, ele não era inimigo somente dos cristãos, ele era inimigo do Cristo que estava nos cristãos. Mas um dia ele se converteu. E a esperança dessas pessoas é que elas um dia também se convertam, porque se não se converterem, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No verso 11, fala aqui justamente da Síria, porque o que ela fazia? Ela transformava todas as nações que conquistava em capim seco, e o sopro dela se transformava em fogo e os consumia. Era o que a Síria fazia com todos que ele dominava, fez inclusive com Samaria e Israel. Mas ela foi vítima do seu próprio veneno, porque ela também foi destruída depois pelos babilônicos. Né? Nós já vimos isso, inclusive já estudamos isso. E lá no verso 14, fala que o julgamento de Deus vem sobre os transgressores. Tá? E aqui eu tenho uma coisa interessante para falar para você. Aqui fala, os pecadores em Sião tremerão de medo, o terror se apodera do ímpio. Quem pode conviver com este fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essa chama devoradora? Preste atenção, preste atenção. Quando a revelação do poder de Deus produz um tipo de arrependimento em que a pessoa reconhece perante Deus
que ela nada é e não pode ficar de pé pelo seu próprio poder, e quando este arrependimento se transforma em fé verdadeira e numa conversão verdadeira, esse ardor da ira de Deus, este fogo consumidor, ele acaba se transformando numa luz que vai inspirar, que vai consolar e vai guiar essa pessoa. Você está me entendendo? Porque a ira do fogo de Deus, ela arde, é um fogo consumidor. Então ele vem para destruir a pessoa, mas quando a pessoa se depara com esse poder e reconhece que ela não é nada e que Deus é tudo, e que ela precisa se arrepender das suas atitudes que ocasionaram que causaram essa ira de Deus, esse ardor se transforma numa luz quando há verdadeiro arrependimento e verdadeira conversão pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Então este fogo que antes era para consumir essa pessoa se transforma numa luz que inspira, que consola e que guia o fiel. É só Deus que faz isso, meu querido. É o desejo que eu tenho para todos. Que este fogo consumidor não venha consumir as pessoas, mas que este fogo consumidor se transforme numa luz que inspire, que proteja, que guarda, que ilumine, que conduza essa pessoa para o reino de Deus. Esse é o desejo de todo pastor, eu tenho certeza, para o coração de toda a população. Nós não desejamos jamais que ninguém, absolutamente ninguém, seja condenado, antes que todos encontrassem arrependimento, se rendessem a Cristo Jesus e pudessem se entregar a Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Uma vida justa, e aí nós vamos ver aqui do verso 15 em diante, mais ou menos até o verso 17, 18, que uma vida justa e íntegra mostra que o indivíduo conhece a Deus. E aqui tem um relato de uma vida justa e íntegra, de frutos que são gerados de uma pessoa que realmente conhece a Deus e se entrega a Ele. E lá no verso 24, para finalizar essa devocional, o pecado, ela é uma doença espiritual que se não for curada, é uma doença espiritual que se não for curada leva à morte espiritual. Jesus é o médico dos médicos, tá? Jesus é o médico dos médicos, porém, daqueles que nele confiam. Daqueles que nele confiam. Quando você olha para Cristo e você entende que aquela morte foi por você e o sangue derramado foi para te purificar do pecado, ele se torna um médico que cura essa doença espiritual que leva para a morte eterna. E aí você é vivificado pelo poder de Deus. Você é vivificado pela obra de Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em você quando você verdadeiramente se arrepende, concorda com Deus, se rende a Cristo e Cristo passa a habitar em você numa nova vida, numa transformação, num novo nascimento, que é uma obra espiritual de Deus confessada pelo batismo nas águas. Amém? Desejo do meu coração, você que está nos assistindo, se você já rendeu a sua vida a Cristo Jesus, continue firme com Jesus, porque vale a pena ser fiel. Se você ainda nunca se declarou completamente, que essa palavra venha ao seu coração e te trazer esperança e alegria, sabendo que Deus é por você. Você não está ouvindo isso aqui à toa não, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, para que você ouvisse essa palavra. Amém? Então que você possa, se você não é inscrito no canal, se inscrever, acionar as notificações, dá o teu like aí se você gostou, faça um comentário se você quiser, mas acima de tudo, divulgue isso. Divulgue essa palavra nos seus canais, divulgue essa palavra nos seus grupos de amigos e muitas pessoas poderão ser abençoadas, ser motivadas. Muitas pessoas terão palavras de esperança sabendo que Deus é por ele. Isso aqui, gente, essa devocional, essas verdades que a gente compartilha nada mais são do que a expressão do amor de Deus pela vida de cada um. E eu quero que vocês sintam esse amor e vivam nesse amor. Amém? Deus abençoe você. Até a nossa próxima devocional, se assim o Senhor permitir. Valeu, galera. Tchau.